romantismo nasceu no século XVIII, na Alemanha, em oposição ao racionalismo iluminista. O romantismo Quero demais e eu nunca sei se eu mereço. O romantismo é uma desgraça. O romantismo é uma desgraça. Quando a gente ouve falar de romantismo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o amor, o romance, porém não é bem disso que esse movimento literário se trata, principalmente se a gente for levar em conta a sua segunda geração. E o livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é um ótimo exemplo disso. Cinco amigos, em uma noite escuríssima, como gostava de pontuar o autor, se juntam em uma taverna para beber e conversar. Nessa bebedeira, eles acabam contando histórias todas sobre mulheres, envolvendo os crimes mais hediondos e tenebrosos já lidos. Crimes esses no qual eu me recuso a falar, então os nomes estão apenas escritos na tela. Nessas histórias, as mulheres funcionam como o eixo central da narrativa, seja como objeto de desejo, sim, objeto, elas são objetificadas ao extremo, como objeto de desejo, objeto de idealização, fonte de perdição, fonte de horror e uma fonte adúltera. E isso está diretamente ligado à ultrarromantização e é uma das principais características da segunda geração romântica. No livro, tempo e espaço são muito difusos, são muito confusos. A gente não entende muito bem em que época o livro se passa ou em que lugar. Porém, por conta do nome dos cinco amigos, a gente consegue pensar que eles vêm de um lugar diferente do Brasil. Talvez a Inglaterra, não sei. Os nomes vão estar aparecendo aqui na tela, porque é muito difícil de pronunciar. Com a exceção do epílogo e da introdução, que são narrados em terceira pessoa, cada capítulo é narrado por um dos amigos. Beleza, mas por que ele quis escrever sobre esses temas ruins, horríveis e estranhos? Bom, pra mim também é muito difícil de entender, mas se a gente for levar em conta a época em que ele estava inserido e o movimento literário que ele consumia, a gente pode interpretar que a intenção dele era sair da realidade, chocar o público leitor. Ele queria sair da ideia hiperidealizada da realidade, a forma como a primeira geração romantizava muito o Brasil e as coisas que aconteciam. Ele saiu dessa ideia hiperidealizada, da ideia idealizada boa, e que saltar diretamente para uma visão completamente melancólica, niilista, boêmia e extremamente ultra-romantizada, só que dá tristeza. Não é à toa que essa geração romântica é chamada de o grande mal do século, pois ela é marcada pela mais pura melancolia e intrinsecamente sua romantização. E percebam como a palavra romantização se encaixa perfeitamente em todos os aspectos do tema. De certa forma, fica até repetitivo eu ficar falando romantização, 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 mas é porque de fato se encaixa com tudo do tema. Por isso que é chamada de ultra-romantismo. Os personagens, eles estão profundamente marcados pelo sofrimento, por pensarem muito a respeito de tudo, coisas que a gente nem nota e que ninguém notava na época. Mas se engana quem pensa que esse pensamento ficou só lá no século XIX, muito pelo contrário. O ultrarromantismo influenciou muito a cultura pop de hoje em dia, principalmente a cultura pop destinada aos jovens que são tomados pelo sentimento de incompreensão e tristeza. Um exemplo disso é o emo, né, gente? No século XIX, o mundo não era perfeito, e quando as pessoas perceberam, quando a ficha disso caiu, elas não sabiam muito bem como lidar. O Brasil não era só a terra onde havia palmeiras e onde cantava o sabiá, era uma terra sofrida, marcada pela escravidão e por outras questões, e onde não havia mais o sentimento de esperança. E jovens intelectuais da época, jovens universitários, como Álvares de Azevedo, se inspiraram nos livros europeus de Goethe e Lord Byron, para expressar essas tristezas, esse sentimento de decepção no papel. O livro costuma ser chamado de uma coletânea de contos que são independentes, porém interligados entre si. Alguns leitores experientes, hiperfocados no Álvares de Azevedo, costumam dizer que os capítulos são meio desconexos, mas isso tem um motivo. Muitos livros, principalmente os publicados póstumamente, não foram terminados, então é óbvio que vai ter algumas incoerências no roteiro do livro.
Uma coisa interessante é que a morte dele não foi decorrente a um suicídio, como era de se esperar, mas foi decorrente a uma série de complicações, principalmente uma tuberculose, depois de uma queda de cavalo. Pois é. Nascido em São Paulo no ano de 1831, Álvares de Azevedo sempre foi uma criança muito inteligente, que se destacava muito dos demais. Aos 17 anos, ele foi estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, um lugar onde estudaram pessoas muito importantes da literatura, antes e depois de Azevedo. Pessoas como Monteiro Lobato, Castro Alves, Lídia Fagundes, deixa eu ver quem mais, Oswaldo de Andrade e Hilda Illich, e a gente não pode esquecer do mais importante, Luciano Huck. Deixando um pouco a brincadeira de lado, Manuel Antônio Álvares de Azevedo era um homem com muitas conquistas. Ele era super conquistador, ele se destacava muito, porém ele não era feliz. Como eu falei antes, ele utilizava a escrita, o papel, os poemas para expressar seus sentimentos. Ele era tomado pelo sentimento de solidão. Solidão por conta da saudade de sua mãe e de sua irmã, que moravam muito longe, pelo luto da morte de muitos amigos, principalmente por conta de suicídio e porque sua saúde não era nem um pouco boa. Ele tinha uma saúde muito frágil e principalmente nos últimos anos de sua vida. O cavalo que o diga. Pouco tempo antes de morrer, ele publicou um poema que o nome era Se Eu Morresse Amanhã. Até parece que ele sabia que ele ia morrer. A morte era um fator que sempre o entornava. Era um fator que ele pensava tanto, que se tornava até mesmo uma obsessão. E o tipo de literatura da época vindo da Europa o influenciou a continuar pensando dessa maneira. Então o cara já estava triste, daí ele ia se distrair, ia na biblioteca ler livro, e daí ele lia livro mais triste ainda. Então ele acabava escrevendo coisas muito tristes. A Lei de Noite na Taverna, Álvares de Azevedo produziu muitas obras importantes. Uma delas vocês vão ver que é A Lira dos 20 Anos. O outro grupo vai falar sobre. Essas obras foram essenciais para um novo reconhecimento da realidade, uma nova perspectiva, porém também foi responsável pela fuga dessa realidade. E isso, mais pra frente, possibilitou um novo olhar da realidade, um olhar não tão romantizado, um olhar que foi direto para a terceira geração romântica, onde havia uma esperança, mais um ar de crítica às coisas que aconteciam na época. Então, por mais que tivesse muitos crimes, tivesse muita idealização da mulher, isso é algo horrível e que marca a nossa sociedade até hoje, também ficaram algumas coisas boas, que é a não extrema romantização da nossa realidade.